Olá a todos, meu nome é Thiago de Iemanjá para mais uma live aqui com vocês. É sempre uma honra estar falando aqui com vocês, estar conversando sobre religião. Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Aí, sobre religião com vocês, né? Sempre nas sextas-feiras, às vezes no sábado, como nessa ocasião. Mas dizer para vocês que é sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo a Umbanda, trazendo a nossa religião de uma forma didática, de uma forma mais acessível para todos que estão, que fazem parte da Umbanda, aqueles que são simpatizantes, aqueles que já são iniciados e por que não, aqueles que já são zeladores como eu possam, vamos dizer assim, ter uma outra visão de repente daquele fato que muitas vezes a gente não só tem uma visão, né? Então essa é a nossa missão aqui. Deixa eu só dar uma viradinha aqui no nosso brinquedo aqui. Opa, beleza, né? Então hoje, especialmente hoje, eu vou trazer para vocês um tema que na quarta-feira, essa agora que passou, eu estava na internet, né? E aí uma pessoa me mandou um vídeo, até um vídeo muito interessante, sobre um irmão de Umbanda, tá? Que ele, se eu não me engano, ele faz WhatsApp não, o stand-up, tá? Stand-up. E aí ele usa a Umbanda como pano de fundo desse stand-up dele. Então ele faz piadas, ele faz conta histórias sobre Umbanda, e aí, claro, no processo desse contar história, tudo com humor, né? E tira, vamos dizer assim, da Umbanda fatos que aconteceram ou que são até fakes, para poder se usar para poder fazer o stand-up dele, tá? Outro exemplo que também me mandaram foram alguns comediantes famosos, até alguns atores famosos, que fazem comédia, que fazem piadas, usarem a religião Umbanda como pano de fundo ou para fazer as suas piadas. Então um conta que foi no mar, levou um barquinho para Iemanjá não aceitou, disse que voltou para a praia, voltou na Flora, mandou um barquinho com dinheiro para Iemanjá. Outro conta que foi numa cachoeira fazer uma limpeza de vamos dizer assim, de saúde, vamos supor, né? E aí diz que foi para fazer um ator, foi fazer uma peça e aí foi com aquele cheiro do trabalho, né? Bom, gente, o que eu penso disso? Porque o título é Piadas que Fazem com a Religião ou com a Umbanda. O que eu penso disso? Bom, gente, existem duas formas de nós encararmos isso, tá? A primeira é que são profissionais, né? Eles estão ali para fazer a pessoa, vamos dizer assim, um entretenimento das pessoas, né? Isso até tudo bem, né? Mas existe o segundo ponto da coisa, que é, vamos dizer assim, eu não quero entrar nesse meio, mas a chacota com a religião, ou seja, o desprezar a religião, o desprezar a questão da fé das pessoas. Por quê? Quando se abre um precedente para que essas pessoas, vamos supor assim, tá? Brinquem, entre aspas, por mais que sejam profissionais do humor, por mais que tenham habilidades para fazer as pessoas irem, mas quando a gente abre um precedente para certas coisas, né, cria-se, vamos supor assim, eu não estou nem falando de outras religiões, entendeu? Eu estou falando dessas questões assim. Cria-se um precedente para que as outras pessoas também achem que tudo é uma farra. Vocês não concordam?
Se, por exemplo, se eu disser assim para vocês, olha, aquele irmão lá, com todo respeito aos irmãos de Umbanda, aquele irmão lá, ele fuma na hora da corrente, está sempre fumando, né? E aí, abre um preço. Se eu expor isso para uma gama grande de pessoas, de repente ele nem fuma, mas essa inverdade fica valendo uma verdade para muitos. Teve outro vídeo que me mandaram que um outro, vamos dizer assim, é ator, né? Quem faz piada, quem faz esse tipo de conteúdo é ator, né? Ele estava num palco fazendo uma peça, disse que tinha uma pessoa que ia fazer a tal de peça com ele, e diz que ele então foi chamar essa pessoa para interagir na peça, e diz que ele, quando ele foi a chamar ela, diz que ela se sentiu mal, né? E diz que estava recebendo uma pombagira. Mas não foi só o falar, ele fez trejeitos, ele fez, por exemplo, assim, uma imitação de quem estava incorporando. Aí retornando para aquele primeiro que eu falei que faz como pano de fundo o tema Umbanda, ele também faz trejeitos, ele faz que está incorporando. Bom, gente, o que eu penso de tudo isso? Eu penso a seguinte coisa: será que eles gostariam que se proferisse uma brincadeira na fé deles também? Porque vamos pensar da seguinte forma: quando eu vou na igreja, tá? Quando eu vou numa igreja, quando eu vou num terreiro, quando eu vou num templo budista ou qualquer outro templo espiritualista que a gente vá, né? A gente vai através da nossa crença, através da nossa fé, através do nosso, vamos dizer assim, do nosso anseio por estar temente àquele conjunto de ideias teológicas que ali estão postas, né? Ou seja, eu creio naquilo, eu tenho fé naquilo. Quando eu estou iniciando, ou seja, estou descobrindo a minha fé, ou seja, eu estou lapidando aquilo que eu quero ser para mim, o meu ser, a minha ideia de ser humano como fé, e eu ouço uma dessas pessoas fazerem, vamos dizer assim, não digo nem insultos, que não foram insultos, mas eu digo assim, ó, brincadeiras de mau gosto com a religião. Eu posso pensar assim, mas que religião é essa que admite ter essas, sabe, essas coisas assim que não são compatíveis com a religião? Porque é complicado, porque assim, a gente sabe que é uma brincadeira, mas também a gente sabe que mexe com a fé das pessoas. Como nós estamos num momento da nossa sociedade que qualquer coisa, qualquer estupim acende uma floresta de fogo, né? E acende, né? Então a gente tem que de repente repensar em alguns momentos aquilo que a gente vai falar. Porque como eu fazer uma piada, por exemplo, de uma religião alheia à minha, aquele que está também ali pode também se sentir no direito de retrucar. Ah, Tiago, mas tu está sendo muito radical porque é uma brincadeira. Sim, eu entendo que é uma brincadeira. Eu entendo que é um momento de descontrair o público daqueles que estão ali fazendo a arte. E eu também vou dizer para vocês assim, eu também tenho um lado meu que eu entendo a arte porque eu também participo de um contexto artístico também, fora a Umbanda. Mas eu não misturo. Eu não misturo porque assim, a religião para mim é o sagrado, é a fé, é intocável.
Eu não posso tocar na religião. Cada um tem a sua, cada momento é o seu. Então, quando eu chego assim, vamos supor, não é a minha área de atuação, tá? Mas quando eu chego assim, preparo um espetáculo, e envolvo a religião, eu tenho que ter um maior cuidado, a maior, vamos dizer assim, o maior carinho com aquilo que eu estou tratando. Porque além de estar tratando de religião, eu estou tratando da fé das pessoas, né? De um momento que de repente o irmão que está ali olhando, o irmão que está ali apreciando o meu trabalho, ele vai dizer, poxa, mas por que relatar uma, vamos dizer assim, uma coisa tão íntima? Né? Ou melhor dizendo, uma coisa tão que não há necessidade de relatar, entendeu? Como também, deixa eu só puxar um pouquinho aqui pra gente ter mais. Vai tremer um pouquinho, tá, meus irmãos? Deu. Pronto. Como assim também a gente tem que entender que se, por exemplo, porque é muito diferente, tá? É diferente quando eu estou falando aqui de pessoas profissionais, pessoas que fazem entretenimento, e de pessoas, vamos por assim, de outras religiões que fazem para machucar, entendeu? O que eu quero colocar para vocês é que, independente da situação, pode vir a situação contrária. Não sei se vocês estão me entendendo. Por exemplo, lá o comediante vai lá e faz uma piada com a Umbanda. Perfeito. Aí o da outra religião, desculpa, o da outra religião se sente no direito também de complementar essa piada com uma agressão. E aí eu me sinto no direito de tanto reclamar do comediante quanto do religioso ou religiosa. Então fica uma coisa, fica uma teia, entendeu? Então qual é o grande passo? Não é que eu queira que os irmãos ou aquele irmão que é de religião, porque ele se cita no seu canal lá que ele é de religião, ele é de Umbanda, né? Que se tenha um ponderamento. Que eu acho assim, ó, que a gente passa, às vezes, alguns momentos engraçados dentro de um terreiro. Passa, como qualquer lugar. Eu posso estar em casa, eu posso estar na rua. Passo momentos engraçados. Ou momentos até inusitados. Pode ser que passe. Né? Mas o relato desses momentos, tudo bem. Às vezes a pessoa fica. Tu relata um momento e a pessoa ri. Né? Agora, o que não pode e o que a gente tem que tentar melhorar é a depreciação. Depreciar uma religião, ou falar mal, ou fazer, vamos dizer assim, insinuações, inverdades. Isso é que não pode. A piada ela não é proibida. A brincadeira não é proibida, desde que ela seja sadia, desde que ela não agrida a fé dos irmãos. Por quê? Porque no momento que eu faço uma brincadeira, eu estou me lembrando daquela religião, me lembrando daquele ato religioso. Perfeito, perfeito. Porém, se eu dou uma conotação de diminuição ou de chacota, aquilo vira uma bola, porque hoje em dia, gente, nada acontece sem ninguém saber. Como me mandaram 2 ou 3 vídeos, se eu não tenho enganado, se foram 2 ou 3, mandaram para uma gama grande de pessoas, né? Como mandaram para mim, mandaram para outras pessoas. E assim vai, porque hoje com a internet hoje isso vai proliferando, né? Então o que a gente tem que entender? Não é a proibição, e sim a moderação. Eu tenho um outro caso, uma outra experiência, que daí eu vi, eu presenciei na internet também. É um outro site, eu chamo de site, tá, gente? Mas não é site, é uma página do YouTube lá,
que brincavam com, se eu não me engano, era com Oxalá e com Iemanjá. E eu coloquei embaixo assim, olha, respeito o trabalho de vocês, tenho muito apreço pelo trabalho, me divirto muitas vezes, né? Mas acho que religião, cada um tem a sua, e cabe a nós respeitar a fé dos outros. Porque senão, porque o problema não é com aquele que já escolheu a sua religião. Aquele que já escolheu a sua religião, ele está certo do que ele quer, muitas vezes, né? Agora, aquele que está sendo formado na sociedade, ele quer ter a oportunidade de vivenciar tudo, né? E se ele vê, por exemplo, alguém falando, porque o orixá é isso, o orixá é aquilo, depreciando, por que ele vai, né? Mesmo que ele saiba que é uma piada, por que ele vai querer olhar com bons olhos para aqueles orixás? Né? Não vai querer olhar. Né? Por mais que a curiosidade dele bata e que ele, vamos supor assim, sinta vontade, de uma primeira impressão ele diz assim, mas se fazem coisa na internet, por que eu vou estar me predispondo a conhecer algo que eles estão aqui, estão me dizendo que não é bom, né? Ou que estão de repente fazendo fantasias de carnaval de coisa, né? Não dá. E aí eu toquei no carnaval. E para quem não sabe, eu trabalho no carnaval, né? E vocês vão perguntar, tá, então tu acha certo homenagear, fazer homenagens com orixás, com santos no carnaval? Veja bem, gente. Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Homenagear, trazer a história, trazer o conteúdo teológico dentro de uma festa popular que nem é o carnaval, tudo ótimo. Não está se fazendo nada a par. Agora, o que não pode vamos supor assim, vou dar um exemplo, tá? É alguém carregar imagens, ou alguém carregar santos, ou a própria imagem de orixá, certo? E fazer baderna, e fazer coisas erradas, né? Fica difícil entender daí. Né? Esse irmão, que eu posso chamar de irmão porque na bio dele está escrito sou de Umbanda, então eu posso chamar ele de irmão. Né? Ele, ele faz um stand-up até muito bem, assim, a pauta dele é uma pauta de contar histórias. Mas ele tem algumas tiragens, né, que eu não vou falar, claro, que na minha interpretação muitas vezes pode vir a ser interpretado como uma pequena agressão aos orixás, à Umbanda, ao nosso trabalho, entendeu? No sentido que está mexendo de tudo, está mexendo com a fé das pessoas. Tá? Quando a gente fala em Umbanda, a gente fala em crença. Tá? Quando a gente fala em Candomblé, a gente fala em crença. Então a gente tem que entender que não é a gira de Umbanda, ela não é uma festa ali, é um ato religioso, é um ato de fé, é um ato de compromisso, né? E aí por isso que eu estou trazendo esse tema para vocês. Não é a importância da piada, não, ou melhor dizer, não é a proibição da piada. Não, é a qualificação dela. Ou seja, eu tenho que entender que eu posso brincar, sim, mas eu não posso humilhar, eu não posso chacotar, eu não posso depreciar a religião. E quando eu falo de Umbanda, eu estou abrangendo para todas as religiões. Porque senão a gente vai ter algo desenfreado. Né? Também peguei, foram 3 vídeos, né, que eu vi. Esse terceiro, o rapaz disse que ainda não tinha escolhido a religião. Olha, aquele caso agora há pouco que eu falei para vocês do iniciante. E que ele rodou, né? Só que ele não conta de uma forma, vamos dizer assim, sutil, ou ele conta de uma forma escrachada,
né? Ele diz que ele foi no evangélico e que não gostou da forma como era proferida a palavra de Deus. Ele disse que não ia na Umbanda porque ele tinha medo e ainda fez menções à chegada das entidades. Então, não é a piada, não é o assunto, é a forma como se conta. Então, não, volto a dizer aos senhores, nós temos que ter noção daquilo que a gente faz. Né? Eu posso estar conversando com um irmão de corrente, isso acontece muitas vezes. Tá? E, por um acaso com outro, ele diz, bah, Thiago, tu vê aquele irmão lá, né? Fez isso, e a gente dá uma risada. Isso é proveniente de uma conversa. Agora, eu não posso, o que eu não posso e não devo vamos dizer assim, é depreciar aquele irmão. Quando de repente ele incorpora uma pombogira e aí eu insinuar algumas coisas para esse irmão. E não só insinuar dentro do terreiro. Se eu sou um profissional da comédia, eu me utilizar disso para fazer um show para 100, 200 pessoas. Vejam bem, volto a relatar para vocês, eu estou lidando com a fé das pessoas. Quando eu falo de Umbanda, eu falo de fé, eu falo de prover a fé para os irmãos que ali vão naquele terreiro. Como é que eu vou proferir a fé, ou como é que eu vou me dedicar à minha fé, mesmo eu não sendo de Umbanda, né? Mesmo eu não sendo, mas como é que eu vou falar de uma religião se eu não tenho um conhecimento amplo dessa religião? Então eu não posso falar. Né? Eu, para vir falar aqui com vocês, eu passo o dia inteiro estudando. Eu, para vir falar com vocês aqui, eu me preparo. Eu tenho um cuidado nas palavras. Às vezes eu engulo as palavras. Por quê? Porque eu tenho cuidado com as palavras que eu falo. Porque a palavra é a menção de alguma coisa. E fazer menção contrária a algum episódio, algum filho, alguma coisa, algum irmão, enfim, pode acarretar em problemas. Citar nomes pode acarretar em problemas. A pessoa diz, mas eu não deixei o senhor citar meu nome. Não. Então a gente tem que ter coerência. Né? A gente tem que ter coerência, a gente tem que ter afeto pela religião. E mais, a gente tem que ter, mesmo a gente sendo profissional da comédia, a gente tem que ter discernimento para separar o que é religião e o que é comédia. Eu até diria mais, e aí vocês podem me achar um pouco assim, ranzinza. Tem tantos outros temas que se pode usar para alegrar o povo. Outros temas, outras matérias, outras coisas que podem ser usadas. E eu permitiria, assim, deixem a religião para aqueles que creem. A religião ela tem que ser mais valorizada. E aí eu dou um giro de 360 graus e digo todas as religiões. Tá? Porque eu não posso e não devo me aproveitar de algumas informações que eu devo ter, porque eles devem ter algumas informações para falar de religião, ou estudam, ou pesquisam, né? E me aproveitar e fazer causos ou casos para as pessoas. E aí, na linha do humor. Né? Aí vocês vão perguntar, mas quando tu viu esses vídeos, tu riu? Não. Alguns até sim, porque eram relatos de momentos, tá? Que eram momentos engraçados, ok, até aí tudo bem. O que eu não ri foi de certos humoristas, certos
vamos dizer, certos atores que faziam da nossa Umbanda algo assim, lá embaixo, né? Ah, porque eu tenho medo dos espíritos. Ah, porque o espírito não veio para me ajudar, mas não sabia falar. Eu tô dando assim por cima, tá, gente? Então, assim, gente, muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado, porque é que nem eu digo, e eu trato por mim, quando eu vou num lugar, tá? E as pessoas não me tratam bem, qual é a minha posição? É eu me retirar e ir embora, né? Isso aí acho que é de qualquer pessoa. Ora, a religião é a mesma coisa. Quando eu vejo uma religião que é tratada mal, por que, que eu vou seguir aquela religião? Qual é o intuito? Qual é o que vai me motivar? Eu ainda não tendo a minha religião, o que vai me motivar a seguir aquela religião? Então o que eu penso é que no YouTube a gente tem muita coisa. A gente tem muito conteúdo, muito, muito, muito demais. Entendeu? Não passaríamos anos e anos e anos e não veríamos tudo. Mas eu acho que a internet hoje ela abre um leque muito grande para as pessoas. E ela está muito. As pessoas se pegaram na internet e tudo que acontece eu tenho que colocar na internet. E não é bem assim. Né? Em se tratando de religião, a gente tem que ter um certo limite. Porque aí eu vou trazer um outro assunto pequenininho, só para fazer um gancho. É que nem quando a gente filma, né, uma gira de caboclo. Eu acho que é desnecessário a filmagem. Vocês estão me entendendo? Eu acho que a parte da incorporação, daquela primeira chegada, daquele primeiro, eu acho que é desnecessário. Né? Tem um outro senhor, né, porque eu pesquiso porque eu quero trazer para vocês a realidade das coisas, que ele faz entrevistas com entidades, basicamente com Exus. Então o Babalorixá, o zelador, não sei como é que se chama, incorpora e dá entrevista. Eu nunca vi, né, nos meus 45 anos de idade que eu tenho, né, uma entidade se prestar a esse ridículo. Entidade que é entidade, meus irmãos, ela trabalha dentro do terreiro. Entidade que é entidade trabalha dentro do terreiro para fazer a cura, para trazer a prosperidade, não para fazer vitrine para os outros. Ah, Tiago, mas vai ter uma festa de Cosme e Damião e eu tenho que filmar. Não, eu acho importante filmar, mas que essa filmagem fique para as pessoas da casa. É uma opinião minha. Tá? É uma opinião minha. Não, o que eu digo porque a exposição, ela traz, a exposição de alguma coisa, ela sempre traz críticas boas e críticas más. E a gente, claro, tem que saber lidar, né? Mas para que a gente vai inflamar mais, né? Algo que de repente pode vir a ser questionado de pessoas que nem sabem o que está rolando ali. Eu vi um vídeo, tá? Estou fugindo um pouquinho do tema, mas já vou voltar. Eu vi um vídeo de uma raspagem de candomblé. Para quê? Qual é o intuito disso? É promover a religião ou é depreciar a religião? É dar incentivo àqueles que estão ali. Se tu vai entrar para o candomblé, tu é obrigado a raspar a cabeça. Isso é fundamento, gente. Isso não pode ser exposto. Né? E nessa questão das piadas, eles utilizam certos fundamentos, eles utilizam certas informações para construir essas piadas.
Coisas que às vezes a gente diz, ó, isso aí é só para os irmãos de corrente. E não é só o contar a piada, é o contar a piada e fazer trejeitos, muitas vezes, de incorporação. Trejeitos de preto velho. Eles usam muitos pretos velhos. Eles usam muito Exus. Entendeu? Então as piadas giram em torno desse, sabe? Ora, mas que tanta badalação, eu pergunto. E eu aqui volto a dizer o que eu disse no início do vídeo. Eu não estou condenando. Eu acho que trazer a Umbanda como pauta ela é necessário, só que dentro de um consenso que se chama respeito. Quando eu finjo que estou recebendo um preto velho, eu estou chacotando a Umbanda. Quando vamos supor assim, eu digo ou finjo que estou incorporando uma pombogira, eu estou chacotando a Umbanda, eu estou depreciando a religião, estou depreciando a fé que os irmãos que ali estão me vendo, que são de Umbanda, depositam na religião. Porque por mais, vamos dizer assim, por mais certo ou errado, né, são irmãos que de repente se utilizam da religião para não adoecer ou não cair numa depressão. E eu não posso brincar com a fé das pessoas. Nunca. Nunca. Sabe? A gente pode, assim, entre os irmãos, entre as pessoas, tá? A gente pode conversar e pode dar uma ou duas risadas por algum fato que aconteceu. Não tem problema nenhum. Agora, expor uma situação, como eu relatei para vocês agora há pouco, da pessoa que foi num lugar tomar um banho de descarga, que jogaram comida nele, aí estava numa cachoeira, enfim. Isso não isso é fundamento. Isso é fundamento. Gente, se ele fez realmente esse trabalho, né, como ele cita no vídeo, tá, isso é fundamento. Isso não tem que ser trazido para em público. Coisas que acontecem dentro de um terreiro, coisas que acontecem dentro de uma mata, ou de uma cachoeira, ou de uma pedreira, ou de um... fica ali. Há todo um preparo, há todo um contexto espiritualizado que se forma quando a gente insere aqueles ebós ali, insere a pessoa ali e faz aquilo. Há todo um contexto teológico, um contexto de ancestral que está ali nos ajudando. Então fica feio para quem conta. Eu posso, claro, de repente, fazer não digo uma piada, mas contar uma história da Umbanda. Posso, uma história que aconteceu comigo. Não vejo problema nenhum, mas não depreciar a religião. Eu estou citando a Umbanda porque é a minha religião. Agora, se fosse com qualquer outra religião, eu também estaria passando a mesma mensagem. Porque eu acho que não é estar na religião, é vivenciar a religião para que você possa entender. E eu acho que a gente precisa de conscientização. A consciência das pessoas está desse tamanho, ó, né? A palavra respeito hoje ela está desgastada, que às vezes eu digo assim, meu Deus do céu, não existe mais essa palavra no dicionário, ou as pessoas não estão mais entendendo o que é respeito na vida, né? Ou as pessoas perderam muitas vezes a noção do que o outro pode ser afetado. Quando eu falo isso, eu digo assim, quando aquela pessoa que está te ouvindo ali, porque como pessoas me ouvem aqui, as pessoas, muito mais pessoas, ouvem esses senhores e essas senhoras, que são stand-ups, né, num público.
Eles não têm, de repente eles não têm a noção de quão grande influência eles fazem na cabecinha dessas pessoas. Quando assim as pessoas, mas é muito ruim essa religião. Estão fazendo piada, né? Então os orixás vão dar uma vida ruim? Não. Não, porque eles mesmos fazem a vida deles serem ruins. Quando a gente fala assim, minha vida tá uma coisa, minha vida não tá levando, será que é culpa do meu orixá? Não. É culpa sua. Seu orixá lhe ajuda, mas você também tem que ir adiante. Não fique aqui. Vá para frente. Nunca fique parado numa, vamos dizer assim, numa posição só. E aí, não estou dizendo que essas pessoas vão perder algo, não, de maneira nenhuma. Estou dizendo que é complicado, né? Porque a fé é tão bonita, mas quem enfeia as coisas são seres humanos. Quantas vezes me pego conversando com outros irmãos de corrente, coisas saudáveis, né? E a gente dá uma risada, dá outro, tu viu aquele irmão lá fez isso, olha só, tudo bem, mas é uma conversa íntima. Agora, expor é que não é legal. E ainda expor contando com um ato cômico não é legal. Eu sei que eles são profissionais e por serem profissionais, é isso que eu falei no início do vídeo, o ponderamento. Eles podem falar da Umbanda, claro, o tema é livre, só que com consciência, com respeito. Aí, vão ter sempre o meu aplauso. Quando falarem com humilhação, com chacota, aí vão ter a minha indignação, né? Porque eu tenho 45 anos de Umbanda. E desses 45 anos, 45 anos de Umbanda, não, perdão, meus irmãos. Eu tenho 45 anos de idade, tá? E 20 anos de Umbanda. 20 anos, vai fechar agora. E eu não gosto de que falem da minha religião, eu não gosto que falem dos outros, imaginem da minha religião. Então, eu levanto sempre essa bandeira de que a gente tem tudo para ser feliz. É só a gente respeitar o outro, né? Respeitar as escolhas do outro, né? E a gente abre a internet e se apavora, né? E se apavora com certas coisas, né? Aí você vai me perguntar, mas tu disse que no carnaval pode homenagear o orixá. Eu trabalho no carnaval e às vezes as escolas de samba homenageiam os orixás, mas elas fazem um ritual antes, pedindo licença, elas não fazem a depreciação do contexto, né? Elas contam uma história, né? Agora, o que não pode é a chacota, é a depreciação. Então fazer piada é bom, adoro rir, mas a gente precisa fazer ponderamento daquilo que a gente fala, daquilo que a gente ouve e daquilo que a gente profere com as palavras. Porque a gente tem, vamos dizer assim, pessoas que estão nos olhando, pessoas que estão nos apreciando, e a gente não pode, não deve falar mal daquilo que a pessoa, vamos dizer assim, crê, né? A crença, ela tem que ser sagrada, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, meus irmãos. Eu enxergo que é uma maravilha, né? Vocês não têm noção. Meus olhos às vezes dão um tilt. Mas assim, meus irmãos, falar de religião para mim é uma graça, é uma honra. Imagina se eu chegasse para vocês aqui, tá? E vamos dizer assim, e dizer assim, olha só lá, a religião do fulano de tal, olha o que eles fazem, e começasse a dar gargalhada.
Isso é uma heresia. É praticamente alguém que eu que carrego Iemanjá no pescoço. Isso para mim, na minha visão, é algo extremamente, vamos dizer assim, deselegante, né? Então, eu não, eu não faço eu não cito outras religiões. Deixa eu ver o que aqui. Abraço, seu Sérgio. Um grande abraço e um grande saravá para o senhor, né? Então a gente faz o conhecimento, a gente faz, eu prefiro nem citar outras religiões aqui. Às vezes eu cito para fazer alguma comparação, alguma coisa, mas eu sempre meço as minhas palavras. Eu sempre pego o plano geral e não cito pontos que possam vir a machucar ou, vamos dizer assim, denegrir alguma coisa. Quando eu estou falando de comédia, tá? Eu estou falando de alegrar as pessoas e não uma comédia como esses stand-ups aí que só porque o fulano é lá, o fulano veste verde, então ele é assim, ele é assado. Quer dizer, usam a imagem para denegrir. E fazem isso com a religião. Então a live, já estamos quase terminando. Quem chegou depois pode assistir, tá? Então, gente, o que a gente quer aqui é que os nossos irmãos comediantes, os nossos e principalmente esse irmão que vocês podem botar lá no Facebook, Umbanda Comédia, vai aparecer o canal desse rapaz. E ele, sabe, ele é muito bom, mas ele tem alguns vídeos que ele passa um pouco dos limites, tá? E eu digo assim, gente, vamos fazer rir as pessoas, mas com respeito às religiões, porque a gente não precisa estar fazendo nenhum tipo de agressão para que a gente possa dar entretenimento às pessoas. Aqui a gente faz religião, aqui a gente pondera as coisas. Nunca vocês vão ver eu citar algum babá de Umbanda, uma iá de Umbanda, mesmo que eles estejam errados. Nunca vocês vão ouvir eu falar de algum terreiro de Umbanda. Nunca. Por quê? Porque cada um sabe de si. Deixa eu ver aqui o seu. Ah, tá. Então, assim, nunca, porque assim, gente, é prescindível para quem carrega um negocinho desse aqui, ter coerência com que a gente fala, entendeu? Quando eu venho sentar aqui para conversar com vocês, tá? Antes de conversar com vocês, eu sento no computador e fico a tarde inteira estudando e lendo. Eu não falo aqui o que eu não sei, eu muito menos falo. Eu quero ganhar seguidor hoje. Então eu vou falar mal do fulano, do ciclano e do beltrano, que daí meus seguidores vão aumentar. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Entendeu? Eu às vezes pergunto assim, não me cita meu nome lá, Thiago. Eu digo, não tem porquê. Né? E amigos meus, entendeu? Eu cito os nomes aqui, dos irmãos que fazem parte da minha live, aqueles que olham aqui. O resto, meus irmãos, vocês nunca vão ver eu falar. Então, se uma pessoa que cuida de um orixá como eu cuido não fala, imaginem os artistas de palco vamos dizer assim, de teatro, esses stand-ups aí, né? Mas eles têm público, né? Infelizmente. Meus irmãos, o recado tá dado. Então, vocês querem achar esses caras, vocês botam assim, Umbanda Comédia no YouTube. Vocês vão ver que vem uma lista para vocês. E aí vocês vão ver que tem uns que são cômicos, mas falam da Umbanda tranquilo. E tem outros que começam a depreciar e aí não dá. Tá? Eu quero deixar um recadinho para vocês, né? E na live passada, se eu não me engano, eu falei que
a nossa agenda está aberta para jogo de búzios, então nós temos jogo de búzios segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? Tá? E dizer que agora, dia 26 de julho, a gente não joga por causa que é dia de Nanã. Esse mês é o mês da nossa Nanã. Então a gente vai fazer uma oferenda para nossa Nanã dia 26, então a gente não joga dia 26 por causa disso, tá bom? Eu quero agradecer a Carla Lorena, certo? E ao Sérgio não, de Camargo, né? Eu já ia falar errado. Eu para enxergar as coisas, eu sou uma negação. Que estão aqui comigo, muito, muito, muito obrigado. Que os orixás abençoem vocês. E dizer que vocês tenham um domingo abençoado por Oxalá e por Iemanjá, certo? E até sexta-feira, se Deus, nosso Senhor, quiser. Ah, e marquem sua consulta, certo? Através do nosso WhatsApp, que está lá no cabeçalho do Facebook, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo para vocês e até semana que vem, se Deus quiser e irá de querer.